Olá, meu nome é Marco e hoje eu vou apresentar o site que eu e Giovanni desenvolvemos e pensamos como atividade. O site se chama IF Control e ele tem como objetivo gerenciar as notas e os desempenhos escolares dos alunos, principalmente focado no IFRN. Então, aqui, essa é a tela de início. A gente tem uma mensagem de boas-vindas, algumas informações iniciais sobre o site, as principais funções que ele tem. E aqui a gente tem três opções de início para que o usuário ele possa criar uma conta, de modo que as informações que vão ser utilizadas no site possam ser acessadas de forma mais fácil pelo aluno posteriormente. Elas possam ficar salvas, né, essas informações. Então a gente tem a opção de criar a conta, de entrar com a conta, e também tem a opção da calculadora rápida, que posteriormente eu vou mostrar melhor como ela funciona. Mas esse botão está aqui justamente para aquele usuário que não quer salvar essas informações, não quer deixar guardado, quer fazer só de uma forma mais rápida. Primeiramente, a questão de criar a conta. A gente está utilizando o banco de dados Firebase do Google para poder gerenciar essas contas. Então agora eu vou criar minha conta aqui no site. Criar a conta. E aí ele já vai me passar para minha conta, tá? Eu já tinha feito alguns testes nela, então eu vou, antes de tudo, apagar aqui o teste que eu fiz para poder mostrar na prática como que funciona as funções principais do aplicativo. Bem, de início a gente tem aqui, logo quando a gente abre o aplicativo, essa tela de dashboard, onde a partir do momento que você vai adicionar as disciplinas que você quer gerenciar, que você quer controlar e administrar como aluno, você consegue, posteriormente, você tem uma visão melhor dessa disciplina, quantas disciplinas você já foi aprovado, quantas você já está de recuperação, você por enquanto está em recuperação, e até mesmo para disciplinas que você já foi reprovado. Então, como eu já tinha mostrado anteriormente, aparece aqui, depois que você cria a disciplina, uma por uma o progresso que você está tendo nelas, e aí eu vou criar aqui no vídeo as disciplinas, mas de início a gente tem essa tela. Novamente aqui a gente tem a calculadora, né, que é exatamente da mesma forma daquela calculadora rápida que tinha antes de você se logar, é a mesma coisa. Então é diferente de você criar uma disciplina e você administrar aquilo, focar na disciplina, onde você tem uma visão geral no dashboard. A calculadora é uma coisa mais rápida, mas tem a mesma função. Então eu vou clicar aqui em adicionar disciplina e vou criar a minha disciplina. Eu vou simular aqui três situações onde o aplicativo funciona, né? E três situações de alunos diferentes, entendeu? Então, primeiramente, eu vou criar a matéria Geografia, como eu já tinha aqui. Além da gente ter a função de colocar o nome, a gente pode também colocar um ícone diferente para cada disciplina. Eu vou colocar Geografia. A gente pode escolher se essa matéria vai ser bimestral ou anual. No caso, eu vou simular uma disciplina anual. Então, eu vou colocar, primeiro, uma disciplina que o aluno teria sido aprovado com nota máxima, nota máxima não, mas aprovado na média nos 4 bimestres. Então, eu vou colocar notas acima da média. Aqui ele pede a frequência para situações em que o aluno fique abaixo da frequência permitida, e aí ele acaba sendo reprovado. Mas no caso, eu vou simular que o aluno teve o esperado para que ele seja aprovado na disciplina. Quando eu adiciono a disciplina, aparece aqui o símbolo dela, né, o ícone que a gente escolheu, o tipo, né, da disciplina, se ela é anual ou se ela é semestral, as notas e a média que o aluno teve. A principal função desse aplicativo é a questão de que a fórmula de notas do IFRN é um pouco complicada e muitos alunos acabam se confundindo, tendo em vista que não é só a média ponderada,
tem outras questões também na fórmula e a gente estudou a fórmula e aplicou ela para facilitar justamente nesse aplicativo o uso dela. Então, continuando. Nesse caso aqui, o aluno ele foi aprovado e aqui no dashboard já aparece quantas disciplinas tem, ele foi aprovado em uma e aqui a questão do progresso. Posteriormente, nesse site também pode ser atualizado e adicionado mais alguns parâmetros ou até alguns gráficos. Fica muito mais completo, mas de início isso aqui já é bastante útil. A gente vai agora simular outra situação em que o aluno vai ser reprovado. Então, eu vou criar aqui a matéria, vou escolher o ícone, no caso vai ser esse. Vou colocar novamente uma matéria anual. E aí eu vou colocar que ele foi reprovado. Então eu vou colocar todas as notas abaixo da média. Ou posso colocar, por exemplo, um acima da média. Que no caso, eu vou colocar também aqui que ele ficou acima da frequência, né, que precisa. E aí aparece aqui, que ele ficou no caso de recuperação. Não ficou reprovado, ficou de recuperação. Mas aí aparece aqui, 2 disciplinas, ele foi aprovado em uma e ficou de recuperação. Vou agora simular de verdade ele ficando reprovado, né? No caso, eu acho que a melhor forma de fazer isso é simulando se ele ficasse abaixo da frequência que é permitida, que é 75%. Então, eu vou colocar que ele teve uma frequência de apenas 60%. Vou criar a matéria, né? Vou colocar anual também, depois eu vou simular uma matéria bimestral, só para... Então, beleza. Ele pode ter até tirado nota máxima e tal. Mas como ele ficou abaixo da frequência, vai aparecer aqui, que ele foi já reprovado. Aparece a média. E aqui no dashboard também aparece, disciplinas, quanto ele foi aprovado, quanto ele ficou de recuperação e quanto ele ficou reprovado. Sim, além disso, esqueci de mostrar a outra matéria. Aparece aqui quanto falta para ele completar a média que ele precisa. Então, por exemplo, nesse caso do português, que ele foi para a prova final, aqui já vai mostrar exatamente quanto ele precisa tirar na prova final para que ele seja aprovado, que ele conclua o ano, né, no caso. Bem, agora eu vou mostrar só por último uma disciplina bimestral para você ver que está funcionando. Aqui tem a opção anual e bimestral. Quando eu coloco em anual, aparecem as 4 notas. Quando eu coloco no bimestral, aparece apenas 2. Tá? 2 notas, que no caso são 2 bimestres. Vou simular aqui artes, né? Coloco aqui. E aí eu vou dizer que ele ficou, né, tudo ok. A frequência e tal. Vou fazer uma simulação aqui. Pronto. Apareceu o ícone aqui, vai mostrar a média, que nesse caso é uma média que é focada justamente baseada na média do FRN, na média semestral, né? Então aparece aqui e lá no dashboard também vai aparecer, justamente de 4 disciplinas ele foi aprovado em 2, ficou de recuperação em uma e foi reprovado em uma, tá? Aqui, Bem, a gente tem também a opção aqui de configurar, né, algumas configurações que o site tem. Primeiramente, eu vou falar sobre essa questão de exportar os dados, né? Aqui, esse botão de exportar dados, não sei se vai aparecer na gravação, mas deixa eu colocar aqui, Pronto. Vai aparecer aqui uma espécie de backup, né, um arquivo de texto, onde o aluno ele vai poder salvar de forma mais segura, digamos assim, tipo, uma forma além da conta de você salvar os dados que você teve no ano, né, da disciplina. Então é uma forma ainda mais segura de você ter controle sobre as suas notas. É possível também colocar para exportar dados em outros arquivos, como PDF, né? Além de exportar dados, a gente tem também a função de importar dados.
onde o aluno ele pode escrever toda a sua função em texto, e aí ele importa os dados. Por exemplo, ele pode pegar o swap e colocar aqui. No caso, o swap ele não permite atualmente, por causa da API, você importar os dados, você logar com o swap e colocar aqui, mas posteriormente é uma função que pode ser adicionada ao site. A questão de você importar os dados diretamente do swap para o aplicativo, você tem um controle para o site e você tem um controle ainda maior, assim, mais automatizado do que você quer, né, das suas notas. Eu também adicionei aqui a função de você ter um controle sobre o período letivo, ou seja, quantos dias faltam para você completar o ano, para que você fique mais ciente ainda de quanto você precisa se dedicar para poder completar o seu objetivo. No caso aqui, a gente aparece aqui sempre aqui embaixo quantos dias faltam para finalizar o período, e aí você pode modificar aqui nas configurações, onde o período letivo começa e onde ele termina, tá? Eu vou simular aqui. No caso, ó, eu coloquei que começou por volta do dia 16 de abril e termina no dia 13 de dezembro. E aí ele vai mostrar que já foi praticamente metade, né? Mais ou menos, do período letivo, e que faltam 141 dias. Então é uma forma também, de certa forma, de você ter um controle sobre o seu ano, né? Aqui a gente tem a opção de sair do site, né? De se logar. Eu vou só mostrar que realmente o login está funcionando. Você coloca... Se você não tem uma conta, também aparece aqui, ó, para você se inscrever, já vai um link direto para lá. Vou colocar aqui minha senha. E aí ele vai direto com as informações que eu já tinha cadastrado diante de disciplina. Como eu falei, a grande utilidade do site é que a calculadora da média dele utiliza a fórmula do IFRN, que para muitas pessoas é um pouco complicado, porque é uma média ponderada, e principalmente na hora da prova final, o aluno acaba ficando um pouco confuso, sem saber quanto ele precisa para completar o ano. Mas além disso, apesar de ser um site simples, é muito útil para os alunos, facilita muito no dia a dia ter controle sobre suas notas, seus estudos, e também é importante para você ver seu desempenho, e ele lembra o que você precisa melhorar, né? Sobre a questão da monetização, existe a possibilidade de ser cobrado um plano, né, para as funções. Isso pode ser desenvolvido como fazer um número fechado de disciplinas, e aí com o plano você pode receber a possibilidade de ter mais disciplinas. Mas eu e Giovana, a gente acredita que, como é um site voltado para estudantes, a melhor forma de monetização é o anúncio, por meio da plataforma Google AdSense, onde algumas funções, como a de disciplina, como eu falei, seriam liberadas apenas mediante assistir um anúncio, ou também algumas outras funções, como a de você calcular o tempo do período, poderiam ser feitas a partir de anúncios. E também o site poderia ter anúncios espalhados por ele. Essa função de anúncios ela não foi implementada porque exige, de certa forma, uma burocracia, como CNPJ, essas coisas, para melhor administração desses anúncios, mas a gente acredita que é o ideal nesse tipo de site. Bem, esse foi o projeto que nós desenvolvemos nessas últimas 2 semanas. É um projeto simples, mas é bastante útil e prático no dia a dia. Obrigado.